Alô você, eu sou o pastor Cláudio Gama, eu quero lhe convidar para assistir uma mensagem impactante, escatológica, profética, extraordinária no meu canal no YouTube. Eu vou estar pregando sobre os acontecimentos dentro do céu antes de Jesus vir buscar a igreja. Você não pode ficar fora desta. Eu preguei essa mensagem num congresso de jovens, produziu milagre, salvação, e eu quero presentear você com esta ministração. Venha com a gente, porque juntos somos muito mais fortes, juntos chegaremos muito mais longe. E acredite, em Deus faremos proezas. Fique na paz. Queridos, a paz do Senhor. Minha gratidão ao bom Deus por ser generoso para comigo, concedendo-me a dádiva de estar com este exército jovial, celebrando o nome precioso do Senhor Jesus e com a dádiva celestial de poder dizer que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Minha gratidão ao anjo desta igreja, pastor Neemias Araújo, este abnegado e bom servo fiel de Jesus Cristo, que tem doado a sua vida ao altar do Evangelho e de uma forma muito nobre nos recebe, nos dando um voto de confiança, cedendo o seu altar. Que a boa mão do Senhor continue sustentando-o, cobrindo com o sangue do Cordeiro, blindando com a unção do Espírito Santo, e onde continuar colocando vossas mãos, continue havendo crescimento, prosperidade, conquistas, demolição das fortalezas do diabo, o hasteamento da bandeira do Evangelho. Minha gratidão à primeira dama desta casa, a missionária Eliane, fica aqui a nossa gratidão, ao Marcelo, ao pastor Elias, ao Lucas Agostinho, muito bom ouvi-lo, e aos obreiros desta casa, que de forma digna e honrosa, ao lado do pastor Neemias, ajuda a cuidar da noiva do Cordeiro. Abra sua Bíblia, por favor. Vou fazer uma ministração aos vossos corações, baseado no tema dos senhores. Abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículos de número 8 ao versículo de número 11. Abra sua Bíblia, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículos de número 8 ao versículo de número 11. Se você achou esse texto da Bíblia, você pode celebrar ao Senhor dizendo aleluia. Aleluia. Diz a Bíblia, acompanhe a leitura, assista escrito no livro sagrado. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Amém. Por bondade, assentai-vos.
E se você puder manter a sua Bíblia aberta, e quem está colocando o texto na tela, cada vez que eu for citando o versículo, puder manter esse texto na tela, vai nos ajudar muitíssimo. Queridos servos de Deus, Igreja do Deus vivo, noiva do Cordeiro, santos do Senhor, que hoje me ouve neste santuário, nós estamos diante de um texto bíblico, nós estamos diante de um texto histórico, nós estamos diante de um texto cristocêntrico, nós estamos diante de um texto profético, nós estamos diante de um texto futurístico ou escatológico, mas ao mesmo tempo estamos diante de um texto muito contemporâneo a cada um de nós. Hoje nós estamos situados no livro dos Atos dos Apóstolos, ou também conhecido como Atos do Espírito Santo, utilizando o primeiro capítulo e o 8º versículo até o 11º versículo. Geograficamente, e na literalidade do texto, esse texto vai nos situar em Jerusalém, propriamente dito, Monte das Oliveiras. Esses versículos que lemos retrata os últimos momentos de Jesus na face da terra. Para ser bem veraz com os senhores, com as senhoras, com a juventude, aqui são os últimos minutos de Jesus Cristo na face da terra. Aqui é a sua despedida final. E nessa despedida, ele reúne os seus discípulos no Monte das Oliveiras. E quando todos estão aos seus pés, no Monte das Oliveiras, Jesus vai abrir os seus lábios. Antes de abençoá-los, vai liberar as últimas palavras dele, pós a sua ressurreição, pós conviver 40 dias e 40 noites com seus discípulos. Então ele vai verbalizar as suas últimas palavras. O evangelista São Mateus registra as suas últimas palavras quando disse Jesus: ide por todo o mundo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e indo e fazendo discípulos. Mateus registra isto. O evangelista São Marcos vai registrar as últimas palavras de Jesus, quando Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. O evangelista São Lucas tem a sensibilidade, a inspiração do Espírito Santo, e vai registrar as palavras de Jesus, e ele registra isso no Evangelho de Jesus segundo São Lucas, Mateus 24, 49, quando Jesus disse que não era para se ausentarem de Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Lucas também vai registrar as últimas palavras de Jesus, e as últimas palavras de Jesus estão registradas em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, o capítulo que nós lemos hoje. É o momento em que Jesus, mais uma vez, vai ratificar a promessa aos seus discípulos, dizendo aos seus discípulos que a promessa que eles estavam esperando do Pai, e que fora ouvida dele mesmo, era que os discípulos deveriam aguardarem em Jerusalém. Jesus também vai dizer aos seus discípulos suas antepenúltimas palavras, quando ele diz aos discípulos que João, na verdade, batizou com água, mas que os discípulos seriam batizados com o Espírito Santo e com fogo. Jesus, então, ele recebe uma pergunta dos discípulos. Jesus está falando sobre um revestimento de poder, Jesus está falando sobre uma capacitação espiritual, e os discípulos saem daquela capacitação e levam Jesus para o futuro, com uma interrogação acerca do futuro,
quando os discípulos perguntam a Jesus: Senhor, quando tu restaurarás, ou quando será restaurado o reino de Israel? Será nesse tempo? Pergunta os discípulos. Jesus está falando de um preparo para os discípulos exercerem o ministério após a sua ascensão. E os discípulos estão preocupados com aquilo que vai acontecer no governo milenial. Então Jesus, quando houve a pergunta sobre a restauração de Israel, que é uma promessa, uma profecia, que terá o seu cumprimento fidedigno quando Jesus estabelecer o seu governo milenial na face da terra, Jesus então dá uma resposta aos discípulos: isto não vos pertence saber, isso está na competência do meu Pai, está no controle do meu Pai, pertence ao tempo do meu Pai, pertence às estações que o meu Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Jesus conscientiza os discípulos que isso está na regência governamental do poder absoluto e transcendental do Pai, que o Pai designou um tempo específico para que o reino fosse restaurado. Aí Jesus sai da palavra da pergunta do futuro e traz para o presente novamente, e vai infundir as suas últimas palavras na consciência dos discípulos, quando Jesus diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, Jesus diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Estas são as últimas palavras de Jesus em corpo de glória. E a cena descrita por Lucas é: Jesus está em pé no Monte das Oliveiras, os discípulos estão abaixo, e Jesus está com as suas mãos estendidas, abençoando os seus discípulos e dizendo as suas últimas palavras: mas recebereis poder, recebereis poder. Quando Jesus fala em poder, Jesus não está se referindo a um poder bélico, Jesus não está se referindo a um poder militar, Jesus não está se referindo a um poder filosófico, Jesus não está se referindo a um poder econômico, Jesus não está se referindo a um poder político, Jesus está se referindo a um poder divino. Jesus está se referindo a um poder celestial, Jesus está se referindo a um poder espiritual. Haja vista que a palavra que Jesus está se referindo é dunamis. Esta palavra vai gerar duas palavras no português. Primeiro vai gerar a palavra dínamo, que nada mais é do que uma bateria que vai dar carga, vai dar força a um veículo a se locomover. Jesus também vai se referir a uma palavra dínamos, que vai gerar a palavra dinamite. Quando Jesus usa dínamo, Jesus está dizendo para os discípulos: vocês não ficarão sem energia, vocês não ficarão sem força, vocês terão toda a energia, toda a carga suficiente, toda a bateria para vocês sobreviverem, caminharem na face da terra, me representando, porque eu vou colocar em vocês um dínamo espiritual. Nada vai parar vocês, nada vai deter vocês. Vocês vão chegar ao lugar do meu propósito, vocês vão cumprir a missão que eu designei para vocês, porque eu vou dar um dínamo espiritual a vocês. Mas Jesus não diz apenas que vai dar um dínamo espiritual. Jesus, quando diz: mas recebereis poder, Jesus usa o verbo receber. O receber, ele está se referindo à dádiva. Jesus não disse: eu vou emprestar. Jesus disse: eu vou dar. Jesus não disse: eu vou negociar. Jesus está dizendo: eu vou conceder. E Jesus disse: quando eu vou conceder poder, e vocês vão receber, não tem como vocês negar, não tem como vocês não dizer que querem, porque ele estará a caminho, chegará a vocês, e vocês vão receber. Jesus está dizendo: vocês vão receber um dinamite espiritual.
Eu vou dar um dinamite dentro de vocês. Eu vou chegar no céu e vou jogar esse dinamite, e esse dinamite vai explodir dentro de vocês. Agora, antes de você dar glória a Deus, deixa eu dizer algo aqui para os senhores, para vocês entenderem o que Jesus está falando. Toda estrada, para ser aberta, quando ela chega diante de uma montanha, não se pode remover aquela montanha. Tem que minar aquela montanha e colocar dinamite nela, e ela tem que ser demolida para abrir caminho. Para você entender o que Jesus está falando, Jesus disse que para remover montanha não precisa de dinamite. Para remover montanha basta usar a fé, que colocando a fé em ação remove a montanha, dirá os montes, passa daqui para acolá, e o monte passará. Mas Jesus está se referindo a obstáculos, a problemas criados para as trevas, que não basta dizer saia daqui, que tem que ser dinamitado. Aí Jesus está dizendo, eu vou colocar um dinamite dentro de vocês, que aonde vocês chegarem, todo o império das trevas será demolido, será dinamitado por esse dinamite espiritual que eu vou colocar dentro de vocês. Haja vista que quando você foi batizado com o Espírito Santo, você ficou vermelho, você pulava, você saltava, ninguém conseguiu segurar você, porque um dinamite naquele momento explodiu dentro de você. E Jesus disse, recebereis poder. E quando Jesus diz isso, ele encerra suas palavras, suas mãos estão estendidas, e você vai ver no versículo 9, se puder colocar, existe uma palavra no versículo 9, veja que diz, e quando dizia isto, ou seja, mas recebereis poder, os discípulos estão focados nele, diz assim, vendo eles, foi elevado. Preste atenção, vou parar um pouco neste verbo elevar. Não diz que ele foi levado, ali tem uma vogal E, que muda todo sentido. Diz que ele foi elevado. Há uma diferença muito grande, gramatical e conceitual, de elevado para elevado. Ser levado, você depende de alguém mais forte, mais potente do que você, ou do que o objeto, para remover do lugar, para deslocar, para trocar de lugar e levar de um lugar para o outro. Isto é ser levado. Nada aqui pode sair do lugar se alguém mais forte tirar e levar. Agora, ser elevado é ser movido, deslocado pelo seu próprio poder, pela sua própria potencialidade. É aonde vai gerar a palavra elevador, aquele que leva, aquele que eleva. E Jesus não foi levado, ele foi elevado. O que significa isto? Ele está em corpo de glória, ele está reluzente e mais leve do que a lei da gravidade. Os discípulos estão olhando para ele como vocês estão me vendo, e ele começa a se elevar do solo terreno, e ele começa a pairar no ar, mais leve do que a lei da gravidade, e ele começa a subir, 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 vai subindo, subindo. E se você olhar neste versículo, você vai ver que no meio do versículo, ele é levado às alturas, diz que ele foi recebido por uma nuvem. Se uma nuvem o recebeu, esta nuvem não é de chuva, não é essa nuvem do espaço sideral, é a mesma nuvem que guiava Israel, e ele
vai entrando, e agora a sua cabeça, o ser humano é dividido em cabeça, tronco e membro, a sua cabeça agora está por dentro da nuvem, e os discípulos só vê o tronco pendurado, e ele vai subindo, e agora a caixa torácica dele está por dentro da nuvem, e os discípulos só vê da cintura para baixo, pendurado. E agora a cintura entra por dentro das nuvens, o fêmur e os pés pendurados. E ele vai subindo. E os discípulos olhando. E só vê agora os pés. Os pés. Os pés. E ele adentra as nuvens. Lucas só vê isso. E agora o que está acontecendo por trás das nuvens? O que está acontecendo dentro das nuvens? Lucas não viu, mas teve um homem na Bíblia, 1000 anos antes de Jesus nascer. Ele viu o que estava acontecendo por trás das nuvens. E este homem foi Davi. Foi Davi. Dentro do Império Romano, quando o imperador, ele vinha de um campo de batalha, e ele venceu toda a batalha, e vinha com os despojos dos seus inimigos, quando ele chegava na entrada principal da cidade, era tocado um clarim, os portais da cidade eram abertos, e ele entrava por dentro do seu palácio com vitória, cantando e sendo honrado. E atrás das nuvens, teve um homem que viu isto acontecer com Jesus. Este homem foi Davi. Davi viu isto no Salmo 24, versículo de número 7, quando canta: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, porque entrará o Rei da Glória. O que está acontecendo? Jesus é recebido pela nuvem, os portais dos céus estão abertos, e é um cortejo de anjos recebendo Jesus, e aqueles anjos que estão recebendo Jesus, vendo Jesus chegar, e Jesus em glória, os anjos cantam para os anjos que estão lá na retaguarda, dizendo: levantai, ó portas, as vossas cabeças, que entrará o Rei da Glória. Aí no versículo 8 de Salmo 24, os anjos que estão lá na retaguarda perguntam: quem é este Rei da Glória? Aí os anjos que estão vendo Jesus chegar respondem: é o Senhor forte, é o Senhor poderoso na guerra. Aí mais uma vez os anjos da vanguarda anunciam: levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai, ó entrada eternas, e entrará o Rei da Glória. Aí os anjos da vanguarda perguntam: quem é este Rei da Glória? Aí os anjos da vanguarda, está vendo ele em brilho, glorificado, responde: ó Senhor dos exércitos, ó Senhor dos exércitos. Para aqui um pouquinho, só para você entender o que os anjos estão vendo e dizendo. O Senhor dos exércitos, ele tem 4 exércitos na terra. Deus tem 4 exércitos. Primeiro exército de Deus é a criação. Usa o galo, usa um grande peixe, usa uma pomba, usa o jumento. É a criação. O segundo grande exército de Deus é Israel. O terceiro grande exército de Deus é a igreja. E o quarto exército de Deus são os anjos. Aí quem está dizendo assim é o Senhor dos exércitos, está dizendo para os outros: quem está vindo aí é o nosso rei, quem está vindo aí é o nosso dono, quem está vindo aí é aquele que nos criou, quem está chegando aqui é aquele que exerce domínio sobre nós, e diz: Ele é o Rei da Glória. E veja que tem um verbo ser, e os anjos estão dizendo que ele nunca foi, os anjos estão dizendo que ele nunca será, os anjos estão dizendo: Ele é o Rei.
Agora ouça-me aqui. Vamos voltar a Atos 1:9. Ele está sendo recebido no céu, dentro da nuvem. O céu já está aberto. E os discípulos olhando, pensando que ele está na nuvem. E quando ele entra dentro do céu, e ele passa naquele cortejo angelical, e os anjos cantam um louvor. Cantam um louvor. Porque quando ele nasceu, ninguém foi recepcioná-lo, só os anjos. E os anjos cantaram ao recepcioná-lo. Hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, o Senhor. E quando Jesus está aquela fileira de anjos, ele vai entrando nos céus, os anjos cantam: Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor. E quem está dentro do céu, esperando ele chegar, marcado com a coroa de espinho que marcara seu crânio, suas mãos marcadas pelos pregos que perfuraram, seus pés com a marca da cicatriz. E ele entra pelo cortejo, os anjos cantando: Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor. E lá no final está o Pai. Para se cumprir Hebreus 2:9, o Pai está com uma coroa de glória. E no lugar que os homens colocaram coroa de espinho, o Pai coloca coroa de glória. Coroa de glória. E o Pai leva ao trono, e os discípulos olhando, pensando que ele ainda está na nuvem. E o Pai o leva ao trono, e vai se cumprir o Salmo 110. O Pai olha para o filho e diz: tu és o meu filho, assenta-te à minha direita. E os discípulos em Jerusalém estão olhando, pensando que ele está na nuvem, e ele já está sentado ao lado do Pai. E quando ele senta do lado do Pai, ele olha para o reino angelical e chama 2 mensageiros e diz aqui: anjos, desce lá em Jerusalém agora, vai lá no Monte das Oliveiras e avisa meus discípulos que eu já cheguei aqui. Avisa meus discípulos que eu já sentei ao lado do meu Pai. Avisa meus discípulos que eu já fui coroado de glória. E avisa para eles que da mesma maneira que eles me viram subir, eu voltarei para buscá-los. E os discípulos vêm. Seria bom botar na tela o versículo de número 11. E os discípulos vêm, os anjos vêm mais veloz do que a velocidade da luz. E os discípulos estão olhando para o céu, e os anjos perguntam: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este mesmo Jesus, eu nem vou falar, porque eu vou poupar o horário aqui para você, porque eu poderia falar sobre quem é esse mesmo Jesus, porque ele não vai terceirizar a sua vinda, ele mesmo virá. É o mesmo Jesus que foi profetizado por Isaías 9:6, e um menino vos nasceu, e um filho se nos deu, e o nome dele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz. É o mesmo Jesus, esse mesmo Jesus. Aí os anjos avisam: ele virá. E para que eu possa poupá-lo, para liberar vocês, para a gente ser bem ético no horário, eu vou dizer pelo menos para vocês 3 coisas que vão acontecer dentro do céu quando ele vir. Ele está sentado à direita do Pai e diz assim, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como o céu para o céu viste ir. Então como que ele há de vir? Eu vou te dar 3 coisinhas à luz da Bíblia. Primeiro, ele vai ouvir
aquilo que ele disse para o Pai. Em João 17, na oração sacerdotal, estava aproximando a sua morte do Calvário, e ele orou ao Pai assim: Pai, glorifica o teu Filho, pois o teu Filho tem glorificado a ti. Agora ele vai ouvir o inverso. O Pai vai olhar para ele e vai dizer assim: Filho, glorifica o teu Pai, porque teu Pai tem glorificado a ti. Chegou a hora de você buscar a tua noiva. A segunda coisa que vai acontecer é que ele vai se levantar do trono. E ele vai caminhar em direção ao reino angelical. Preste atenção num detalhe. Jesus, quando esteve em terra, ele disse que o dia da sua vinda, quando ele estava em carne humana, nem ele nem os anjos sabiam o dia da vinda do Filho do Homem, senão o Pai. Quando ele ressuscitou e disse: todo o poder é me dado no céu e na terra, que ele tomou posse novamente de todas as prerrogativas da divindade, onisciência, onipresença e onipotência, ele sabe, a partir dali, ele sabe até hoje, mas os anjos não. Os anjos não. E você precisava valorizar a tua salvação, porque você desfruta de riquezas que os anjos não desfrutam. Os anjos pecaram, foi destinado ao inferno e viraram demônios. Você peca e recebe perdão via o sangue de Jesus. Anjos não sabem o que é ser perdoado pelo sangue de Jesus. Anjos não sabem o que é ser batizado com o Espírito Santo. Anjos não sabem o que é ser cheio do Espírito Santo. Aí ele vai anunciar aos anjos. Ele vai dizer: olha, meu Pai determinou, hoje é o dia de eu buscar a minha noiva, é o dia da minha segunda vinda, é o dia do arrebatamento da igreja. Os anjos vão aumentar a intensidade da adoração e vão cantar o louvor de Apocalipse 5, versículo 9. Os anjos vão cantar o hino da redenção, olhando para ele, dizendo: digno és, digno és, digno és, digno és, digno és, digno és, porque com teu sangue compraste para Deus todos os povos, línguas, tribos e nações. Aí ele vai pegar um ser angelical e vai dar o anúncio que ele está voltando. E Paulo usa uma linguagem vinculada a Israel, que diz que é a última trombeta. E ele vai dizer ao anjo: essa trombeta só Deus tem o domínio, ela tem a patente de Deus, porque a Bíblia diz que a trombeta é de Deus. E ele vai dizer a esse ser angelical: pegue a trombeta. Ele vai dizer ao ser angelical: empunha a trombeta. E antes da última trombeta tocar, você vai sentir que é o teu momento de ser arrebatado, por causa da presença do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E você vai começar a ter um desejo do céu, um desejo do céu. Você vai chorar, você vai cantar, você vai adorar, você vai orar, vai sentir. Você vai sentir que é o dia da tua partida. E ele vai olhar para esse ser angelical e ele vai dar ordem. Empunhou a trombeta e ele ordena: pode tocar a última trombeta, porque eu já estou descendo para buscar a minha igreja. E você, aonde quer que estiver, você vai ouvir o som.
você vai vir o som. E ao vir esse som, você vai entender: é o meu Senhor, é o meu amado, o Rei, o Rei, o Rei está voltando. E ao som da última trombeta, Deus vai estar ensinando minha igreja, e Jesus falando: minha noiva, hoje cessa as dores, hoje cessa os sofrimentos, hoje cessa as perseguições, hoje cessa as lutas, hoje cessa o problema, hoje cessa a fúria do diabo. Chegou, chegou a hora da partida. Chegou, chegou. Se coloque em pé. Se coloque em pé. Se coloque em pé. Se exatamente agora, o Senhor decidir tocar a última trombeta, e se for mais ou menos assim, você ouvirá, você tem os seus ouvidos afinados no diapasão do Espírito, para ouvir o som da última trombeta e entender que o Rei está voltando para te buscar. Prepara-te, porque Ele vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem. Quem tem essa esperança, estufa esse peito e dê um brado de glória. O Shurabaga Mandore que barraba chamandoro bogora bagai. Camandoba abachama de que abadoba amandoro bogoro bogo rabanda bagai. Camanduba abachama de que poba amandoba abachama de que amandore bega ramanda bagai. Obe amandoba ebechama de que amandiga obechama de lobo amandoba amantiga amandoba obe khaba obe amandoba amanchama de gai. Lobe ai parte de poba amanchama de que amandoba de que abachama de papabagai. O céu dos céus estão abertos sobre nós hoje aqui. Dai joa amando e queba chama de lobe papa abachama de obe amandoba. E a nuvem da glória de Deus está baixando sobre nós neste lugar. Ai, que mando é rova, não é pai de que boba amanchoba amandabagai. Você não voltará para casa da mesma maneira que você chegou nesse santuário. I tremble, always show mandai de que mando, de que papai abachama da abagai. E na autoridade divina, eu profetizo que cada metro quadrado desse santuário seja dominado, impregnado, envolvido, preenchido da presença da glória de Deus. Agora, 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 agora.
Abre os corredores aqui para mim, por favor. Olhe para mim aqui, por favor. Eu preciso só de 5 minutos para encerrar. Ouça-me. O som da última trombeta. Nem todos ouvirão. Somente quem tem seus ouvidos afinados no diapasão do Espírito. Judeus ímpios e crentes carnais não ouvirão o som da última trombeta. Eu encerro esta noite falando com você não evangélico, falando com você afastado do evangelho. Se essa trombeta tocar esta noite, onde tua alma passará a eternidade? Qual será o teu destino? Céu ou inferno? Cristo ou diabo? Gozo eterno ou tormento eterno? Onde passará a tua alma a eternidade? Se você quer escapar com vida, quer garantir a salvação da tua alma e quer passar a eternidade com Jesus, ouvindo o toque da última trombeta, você tem 1 minuto para sair do seu lugar agora, porque eu quero orar por você. Onde estará a primeira pessoa não evangélica afastada do evangelho, que deseja Jesus, que é garantia de vida eterna, salvação da tua alma? Levante uma das suas mãos e saia do seu lugar agora. Saia do seu lugar e venha até o altar, porque eu quero orar por você. Tua alma está em jogo, você está em perigo. Escapa-te por tua vida. Eu estou esperando você. Eu estou esperando você. Eu estou esperando você. Eu estou te esperando. Eu estou te esperando. Está vindo a primeira pessoa. Onde está a segunda pessoa? Onde está a segunda pessoa? Queridos, eu só tenho 2 minutinhos. E deixa eu dizer algo aqui. Eu estou ministrando a palavra de Deus, e o Espírito Santo está impelindo a minha alma, e o Espírito Santo falando no meu interior. Ouça-me, ninguém se mova agora, por favor. Vou lhe dizer o que o Espírito Santo falou no meu coração. O Espírito Santo falou que tem 10 pessoas hoje aqui me ouvindo, que estão a passo de um abismo, de uma desgraça fatal. E Ele, por amá-las, Ele trouxe as 10 aqui. E as 10 não podem sair daqui hoje sem uma aliança com o Salvador. Sem uma aliança com o Salvador. Sem uma aliança com o Salvador. Porque hoje Ele trouxe as 10 para dar um grande livramento, para não dizer o último livramento da vida delas. Eu estou dizendo que tem 10 pessoas aqui hoje que o Espírito Santo falou que não podem sair daqui sem uma aliança com Jesus. E o Senhor trouxe elas via o Espírito Santo para dar-lhes um grande livramento, para não dizer o último livramento da vida delas. São 10 pessoas e eu estou esperando a primeira das 10. É urgente, não há mais tempo a perder. Escapa-te por tua vida. Está vindo a primeira das 10. Eu estou esperando a segunda. Está vindo a segunda das 10. Está vindo a segunda das 10. Eu estou esperando a terceira. Está vindo a terceira. Eu estou esperando a quarta. Eu estou aguardando a quinta pessoa. Abra caminho, abre os corredores, abre os corredores.
Está vindo a quinta pessoa. Eu estou esperando a sexta pessoa. Abre corredores, está vindo a sexta pessoa. Eu quero a sétima pessoa. Eu quero a sétima pessoa, está vindo lá atrás a sétima pessoa. E eu quero a oitava pessoa, é urgente. Eu quero a oitava pessoa. Você não pode sair daqui hoje sem uma aliança com Jesus. Tua alma está por um fio, você está em perigo. Escapa-te por tua vida. Escapa-te por tua vida. Está vindo a oitava pessoa. Onde está a nona pessoa? Onde está a nona pessoa para Jesus? Tua vida está por um fio. Você está em perigo. É hoje, antes que seja tarde demais. Eu não aceito perder você para Satanás. Satanás não te merece. Escapa-te por tua vida. Onde está a nona pessoa? A nona pessoa. Vai abrindo caminhos. Eu quero a nona pessoa. Está chegando a nona pessoa. E se tem alguém afastado do Evangelho, eu não te aconselho voltar para casa hoje sem uma aliança com Jesus. Jovens. A nona veio, o Espírito Santo falou comigo sobre 10. Falta a 10ª. Levante a mão de vocês. Levante a mão e diga comigo: Espírito Santo, o Senhor não mente. O Senhor falou em 10. Então, por favor, para a glória de Jesus, não deixe essa pessoa se perder. Traga ela a Cristo. E eu te prometo, se tu trouxer ela a Cristo, e ela já está chegando. Mas continue. Diga: Espírito Santo, obrigado. Se o Senhor nos der mais 2 pessoas, eu prometo que eu vou adorar, vou glorificar, até os meus pulmões racharem. Faça isso para a glória de Jesus. Então está vindo a 11ª pessoa. Onde está a 12ª? Faça um silêncio total, silêncio total. Deixe o controle do mundo espiritual aqui. Você que me ouve, você é a 12ª pessoa. Não adianta mais cochear entre 2 pensamentos. A partir de agora, o meu amigo está tocando no teu coração. E ele está te convidando à salvação. E ele é o Espírito Santo. E ele toca em você agora. E ele te convida aos braços do Pai. Em nome do Senhor, todo espírito imundo que te acorrenta, sai! E ouça agora a voz do Espírito Santo. E vem comigo, acompanhado do Espírito Santo. Só falta você para encerrar o culto. Onde está a última da noite? Vem comigo. Uma levanta a mão aqui. Mas o interessante é que o Espírito Santo está falando comigo acerca de uma pessoa adulta. Está me dando a ficha. E essa pessoa está maquinando uma desgraça. Satanás encontrou uma brecha e quer beber o sangue desta pessoa. E o Senhor está dando livramento hoje. E a esta pessoa que me ouve, a partir de agora, você tem 5 segundos para definir o destino da sua vida. Céu ou inferno. A partir de agora, 5 segundos.
para não receber a marca da besta. Venha correndo, correndo. Abre caminho, abre caminho, abre caminho, abre caminho, abre caminho, abre caminho, abre caminho. E ainda não é esse cidadão, porque a pessoa está na galeria, Você tem 4 segundos, você tem 4 segundos. Você tem 3 segundos, 3 segundos, 3 segundos. Está chegando correndo aqui, correndo aqui. Vocês prometeram dar glória a Deus. Está vindo mais. Abre os corredores. Jovens, eu trouxe meus livros que tratam dos maiores problemas da juventude de hoje. Doenças emocionais. Está sendo usado por universidades, por neuropsicólogos, psicólogos e psicopedagogos. Aí na saída, eu sugiro a você, para que não caia no laço do suicídio, não seja refém de uma profunda depressão, eu sugiro você adquirir meus livros que estão aí na saída. Deus te abençoe muitíssimo. O anjo da igreja, 21 horas, 20 minutos, querido, está aqui. Missão dada, missão cumprida. Vamos orar. Estenda suas mãos aqui para frente. O inferno perdeu. O céu ganhou. Querido Deus, eis que diante de Ti, Senhor, encontra-se essas almas. O Senhor quebrou todos os laços que os prendiam, todas as correntes, Senhor, meu Pai, que estavam sobre as suas vidas. E nesta noite, Senhor, eles estão fazendo uma aliança com o Senhor. Que esta aliança, Senhor, seja eterna. Que esta aliança seja de bênção sobre a vida deles. Derrama sobre cada um deles a porção do Teu Espírito. Que a Tua graça e o Teu poder se manifeste em um nome de Jesus. Queridos, que converteram e aceitaram a Cristo como Salvador, olhem para trás agora. Olha, cada um para vocês para trás. Olhe para trás. A partir de hoje, essa é a sua nova família. Este é o teu povo, aquele que estará contigo, orando e intercedendo para te ajudar nessa nova caminhada. Que Cristo possa continuar sendo glorificado em um nome